Olá, este é o blog Civil Imobiliário. Hoje eu tenho a satisfação de entrevistar, mais uma vez, o Dr. Marcel Edvar Simões. No nosso primeiro vídeo a gente tratou a respeito da questão de aquisição de terras rurais por estrangeiros e o Marcel fez toda uma explicação do posicionamento da AGU, Tribunal de Justiça de São Paulo. Estamos aguardando o posicionamento do STF a esse respeito. E agora a gente vai tratar sobre um outro ponto que é justamente alguns riscos que as pessoas, sejam pessoas físicas ou jurídicas, podem incorrer na aquisição de bens imóveis rurais. Assim, Marcel, qual que é a ideia de tratar sobre esse vídeo? Aqui a gente, em São Paulo, no meu dia a dia, a gente faz muita aquisição de imóveis, sobretudo imóveis urbanos. A gente já sabe, principalmente para a incorporação imobiliária, a gente compra os imóveis para que as empresas possam empreender. E a gente já sabe quais são as restrições, quais são eventualmente os riscos. Só que há muito pouco tempo eu me deparei numa situação em que uma pessoa física, né, foi adquirir uma terra na Bahia, assim, uma fazenda na Bahia. E a gente verifiquei que a quantidade de certidões e os riscos que a pessoa incorria eram, de fato, muito maiores do que numa aquisição de imóvel urbano, que a gente já tem uma forma muito mais simples de adquirir. Algumas certidões a respeito de ICMBio também eu verifiquei uma grande dificuldade em obter essas certidões. Não é algo que você consegue como uma certidão do distribuidor civil do Tribunal de Justiça de São Paulo pela internet, né? Bom, naturalmente que questões ambientais importam muito para ter um interesse público envolvido e a gente requer uma certa cautela. Assim, eu gostaria que você traçasse algumas dificuldades, alguns riscos que eventualmente quem faz a aquisição de um imóvel ou quem já é proprietário de um imóvel está sujeito com restrições de uso, restrições ambientais. Ah, perfeito, Alexandre. Olha, esse assunto ele é sempre vibrante, porque desde o início a gente já encontra aquela dificuldade, né? Imóvel rural, né? Aquisição, transmissão. Bom, o que é o imóvel rural, né? A gente tem aqueles critérios que a doutrina jurídica fica debatendo, o critério da destinação, o critério da localização. Eu tenho uma visão muito específica sobre isso. Eu acho que a questão está mal posta, né? Parto sempre de um exemplo nas minhas aulas, concreto, que é o seguinte: você pensa num imóvel, tipo uma chácara, uma granja, alguma coisa do gênero, localizado num bairro tipo Vila Maria. Bom, aí se colocam as perguntas, né? Uma chácarazinha dessas, um imóvel localizado num bairro como a Vila Maria, em São Paulo, que tem ali uma pequena produção, alguma coisa até de gado leiteiro, alguma horta, alguma coisa, e vende. Bom, beleza, comercializa, produz e comercializa. Bom, um imóvel como esse tem que pagar ITR ou IPTU? Tem que se registrar no CAR? Se inscrever no CAR ou não? Bom, se for colocar isso para locação, é locação ou é arrendamento? É imóvel urbano, não é? Reforma agrária, pode aí? Plena Vila Maria? Então são critérios, na verdade, os dois critérios de sempre, destinação e localização, utilizados por diversas leis. Né? É muita legislação que versa sobre a matéria, cada uma trabalhando de um jeito. Num caso como esse, por exemplo, a gente chega à conclusão que, do ponto de vista do CAR, do Cadastro Ambiental Rural, tem que se inscrever, porque é isso que está lá na norma respectiva do CAR, é pelo critério da destinação, imóvel destinado para atividade rural, para fim rural, né, produção agropecuária, que seja, então tem que escrever no CAR. Pelo Estatuto da Terra, também é o critério da destinação, né? Então você vai dar para arrendamento e não para locação. Agora, o imposto que paga teria que ser IPTU, pelo que está na lei, o critério seria de localização. Mas o STJ vem aplicando o critério da destinação também, então paga ITR. Então, para caracterizar o imóvel rural já é um detalhe interessante. Para mim, você tem que ver de acordo com o problema jurídico que está enfrentando. O conceito não chega nem a ser muito útil. Imóvel rural, imóvel urbano. Existem esses conceitos, eu entendo que é pela destinação, mas existe um outro binômio, o imóvel localizado em área rural, localizado em área urbana. Aí a definição do município e, por exclusão, o que não está na área urbana está na área rural. Mas é só uma questão inicial, porque eu acho que o problema já começa aí pelo início. E aí a gente vai pensar na aquisição desse tipo de imóvel, né?
Bom, nosso sistema imobiliário, ele tem as suas complexidades, as suas vicissitudes. Agora, o sistema fundiário é complicado, né? A gente tem aqui no Brasil, país de dimensões continentais, aspectos históricos tão típicos, tão marcantes, a problemática das terras devolutas, que é uma coisa muito típica nossa e que eu realmente sou um grande crítico. Eu acho que isso precisaria ser completamente revisto, né? Tem previsão constitucional, mas é muito complicado. Quer dizer, algo que lá atrás, período colonial, foi objeto de concessão, de atribuição, sesmarias, e no final foi devolvido à coroa, por isso terras devolutas, e permaneceu, e hoje tem um status constitucional para a utilização de acordo com o interesse público, inclusive para fins ambientais. Mas não é toda a terra devoluta que cumpre essa função, né? Ou que precisaria. Então você está lá tranquilo com o seu imóvel rural, ou você vai adquirir um imóvel rural e de repente pode ser surpreendido ali com uma ação discriminatória, com algum tipo de definição dizendo, opa, isso aqui está total ou parcialmente em terra devoluta, você não pode aqui ocupar, não pode estar presente. Quer dizer, é um negócio muito complicado, as ocupações muito consolidadas, né? Esse é um risco de difícil controle, né? Outro risco que sempre surge é o problema das áreas ambientalmente protegidas. Nós temos no Brasil, para usar essa expressão bem genérica, uma quantidade muito grande de áreas ambientalmente protegidas. Desde reserva legal, que precisa ser averbada no registro de imóveis, até áreas de preservação permanente definidas em lei, que não precisam ser registradas, evidentemente, mas cuja ocupação é bastante restrita, somente pode se dar em casos de utilidade pública, interesse social, e que, portanto, também precisam ser respeitadas pelos proprietários. Mas eu acho que, dentre essas áreas protegidas, aquilo que representa o maior risco de problemas, seja de restrições à propriedade imóvel, seja até mesmo de perda, é o problema das unidades de conservação. O problema das unidades de conservação ele é bastante sensível. Nós temos a lei do SNUC, a lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, estabelecendo 12 tipos diferentes de unidades de conservação. E isso é muito simples de localizar, porque às vezes a ideia que a gente tem, o advogado, é que eu não consigo muito facilmente localizar toda a legislação num único diploma, de forma a entender todos esses riscos, né? A unidade de conservação, embora esteja na lei do SNUC, ele vai deixar bastante claro quais são as hipóteses. Eu acho que aí a gente tem alguma vantagem, porque de fato a legislação ambiental, assim como a administrativa em geral, né, é bastante esparsa, não é codificada. Mas realmente a lei do SNUC ela é bastante útil aqui como um início de estudo para o advogado, para o jurista, para o estudante, porque traz para nós os requisitos ou a aplicação própria, né, a finalidade própria de cada uma dessas unidades, desses tipos de unidade. Os requisitos também são objetivos. São objetivos. Então, desde uma floresta nacional, passando por um parque nacional, até chegar a uma RPPN, reserva extrativista, cada uma dessas figuras tem ali as suas regras, pelo menos gerais, bem delineadas. E isso é bastante interessante, porque essas 12 modalidades de unidades de conservação estão divididas em dois grupos básicos. O grupo de manejo de uso sustentável, que permite exploração econômica. Então isso é algo mais positivo, especialmente se o seu imóvel se situa numa área, nos casos em que pode se situar, né, pode ser particular e está numa unidade desse tipo. É bom porque dá para explorar de alguma forma. Claro. Mas existe o grupo das unidades de a preservação integral, que realmente dificultam um pouco aí, representam restrições, né? Na verdade, o problema aqui é muito simples. Dentre essas 12 modalidades de UCs, de unidades de conservação, algumas podem se situar, tem que ser área pública. Outras podem abranger áreas particulares. Entendi. Então, se você tem uma unidade de conservação, vai ser instituída uma unidade de conservação que precisa ser instituída
em área pública, de domínio público necessariamente, e ali há uma terra, um imóvel que pertença a um particular, conclusão, vai ser desapropriado. Certo. Vai ser a desapropriação por utilidade pública, não é desapropriação sanção, claramente, é para fins de interesse público, que tem que ser indenizada em dinheiro. Bom, pelo menos isso, né? Sim. Tem que ser indenizada em dinheiro, não são aqueles maravilhosos títulos da dívida, né? Indenização prévia em dinheiro. É importante aqui mencionar, para fins de domínio de legislação, que o procedimento de desapropriação, aí por conta de instituição de unidade de conservação, ele corre por conta do ICMBio e é disciplinado por instrução normativa do ICMBio. Até trouxe aqui, não é, a importância aqui da instrução normativa ICMBio número 2 de 2009. Disciplina com muito detalhamento todas as etapas aqui, é importante que todos os profissionais conheçam. Né? Eventualmente no due diligence, então a forma como eu tenho para descobrir se aquele imóvel pretendido para aquisição ele pode se transformar numa unidade de conservação seria fazer a leitura da legislação para verificar se aquela área se enquadra naqueles requisitos e que estaria talvez sujeita a se transformar a um tipo desse, e talvez ser objeto de desapropriação, o que seria um grande problema. Ou seja, o trabalho do advogado, talvez, puxando isso muito mais aqui para a área privada, seria fazer análise da terra que se pretende adquirir, verificar os requisitos e informar para o cliente, dizer, olha, essa área está sujeita pode se transformar. Você tem aqui um remanescente de Mata Atlântica, pode ter que preservar de uma forma diferente. Você está aqui numa área dotada de paisagem especialmente bela, merecedora de proteção. Pode virar um parque nacional. E aí, parque nacional não pode ser área particular. Então vai ser desapropriado. Se tiver um problema desses, então já alertar. Olha, você está correndo riscos. Se efetivamente vai acontecer um procedimento expropriatório, não tem como dizer, mas se ocorrer, vale a pena também consultar então a IN do ICMBio 2 de 2009 para dominar o procedimento, para tentar também bem manobrar esse procedimento. Verificar se efetivamente foram atendidos. Se foram atendidos os requisitos. Essa indenização, ela precede de uma avaliação? Sim, sim. As fases aqui são instauração e instrução do processo, análises técnica e jurídica, segunda fase. A terceira fase é a da avaliação, a quarta fase, indenização administrativa, ou então, se não chegar a um bom termo, judicial. A proposição da ação judicial. Exatamente. Agora, para prevenir uma situação dessas, é complicado, não é? Claro, tem que verificar se estão ou não presentes os requisitos para esse tipo de unidade. Mas, bom, supondo que não tenha jeito, aquele imóvel do particular efetivamente vai ter que sofrer essa consequência do ponto de vista dele indesejada, da instauração, da constituição de uma UC naquela área. Um caminho proativo para tentar de alguma forma desestimular, porque uma vez desencadeado o procedimento, se o poder público já está de olho ali para desapropriar, a coisa são medidas meio que paliativas, né? Como se fosse um procedimento paliativo. Mas um caminho proativo é buscar a instituição de RPPNs, né? Reservas particulares do patrimônio natural. Tá. É um dos 12 tipos de unidade de conservação, mas é um tipo menos gravoso, cuja restrição é menor. Eu não posso assegurar que o particular que institua uma RPPN não vai correr o risco de ter na sua área uma outra unidade de conservação. Mas olha, vamos raciocinar. Se o Estado quer a preservação ambiental da área ali já tem uma RPPN, talvez ele volte o seu olhar para uma outra região que não esteja sendo adequadamente protegida. Então, talvez valha a pena, né? Bonito, né? A região de Bonito tem várias RPPNs, é algo bastante interessante. Uma tentativa de se antecipar, prevenir a instituição de uma outra unidade de conservação com regime mais gravoso. Às vezes é um risco que, eventualmente, levado isso para o cliente, ele vai admitir que seja, portanto, realizado uma RPPN... Menor dos males. Menor dos males do que uma desapropriação. Pois é. Perfeito. Marcel, olha, eu queria agradecer de novo a você. Você é um procurador e para a gente poder ter o privilégio de ouvir alguém que é do poder público a respeito dessas questões ambientais, para a gente estar na área privada, isso é muitíssimo importante. Obrigado pela sua amizade, por estar aqui e por nos dar essa brilhante explanação. O prazer é todo meu, Alexandre. Estamos sempre juntos. Um abraço. É isso aí. Esse foi Marcel Edivar Simões. Até a próxima, pessoal.